E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje. Sexta-feira, delícia! Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nas nossas aulas de genética, vamos andar um pouquinho mais, com um tema que é muito cobrado em vestibular. Muitas vezes a genética traz esse tema, porque é um tema que tem bastante variação, tanto que depois dessa aula a gente vai fazer mais. Deixa eu acender a luz para ver se melhor. Depois dessa aula a gente ainda vai fazer mais umas 2 aulas só de exercícios resolvendo esse tema, porque, gente, dá muita dúvida, tem bastante coisa envolvida. Então, nossa intenção aqui é aprender herança sexual da maneira mais fácil, mais clara e mais limpa possível. Bom, pessoal, quando a gente fala em herança sexual, eu estou falando da herança que é transmitida pelos cromossomos sexuais, tá bom? Ou pelo cromossomo X ou pelo cromossomo Y, tá? Então, a gente vai trabalhar só com esses cromossomos. Quando a herança não está nestes cromossomos, eu falo que é uma herança que não tem relação com o sexo. Uma herança que não está relacionada com o sexo, não é restrita, não é ligada ao sexo. Tá bom? Pessoal, nós, seres humanos, temos 22 pares de cromossomos autossômicos, ou seja, 44. Esses cromossomos autossômicos são todos aqueles que não são sexuais. Então, para esses cromossomos, serve a primeira, serve a segunda lei de Mendel, tá? Mas vai ter algumas coisinhas que a gente vai aprender mais para frente. Mas o principal que eu quero que vocês guardem agora é que nós temos um par de cromossomos sexuais. Vocês podem ver em algum lugar aí do universo, sendo chamados também de alossômicos. E esses cromossomos são o X e o Y. E aqui a gente consegue ver algo bem interessante. Deixa eu diminuir aqui para aumentar aqui. O que a gente consegue ver aqui, pessoal? O cromossomo X e o cromossomo Y, eles são muito diferentes. São os únicos cromossomos homólogos que não são iguais, que vão ter essa diferença. Uma parte do cromossomo X e do Y é uma região que nós chamamos homóloga. Então, todos os genes que tem nessa região do X, eu também encontro nessa região do Y, com seus alelos em particular, como a gente sempre vê, mas é uma região que eu encontro os mesmos genes. E teremos as regiões que não são homólogas entre esses dois cromossomos, ou seja, regiões que não possuem os mesmos genes. Então, aqui no cromossomo X, eu tenho genes aqui que são exclusivos e restritos ao cromossomo X. Aqui no cromossomo Y, a mesma coisa, genes, heranças, que são restritas ao cromossomo Y. Quando uma herança estiver relacionada com o cromossomo X, eu vou chamá-la de herança ligada ao sexo. Por que ligada ao sexo? Porque vai ter uma relação. Homem tem cromossomo X, mulher tem cromossomo X. Tá? Quando eu estiver falando de uma herança que está no cromossomo Y, será uma herança restrita ao sexo. Por que restrita? Porque só homem tem cromossomo Y. Então, é uma herança que não vai afetar de nenhuma maneira mulheres. Aqui, basicamente, tudo que eu falei no slide passado. E vamos começar com um tipo um pouquinho diferente, tá? Que é a herança limitada ao sexo, tá? Ainda não estou falando dos cromossomos sexuais. Estou falando de cromossomos autossômicos, ou seja, que tem genes autossômicos. Só que são genes que estão tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. São genes presentes nos dois.
porém, eles vão se expressar, ou seja, eles vão mostrar o que eles fazem somente em algum dos sexos. E isso vai estar muito relacionado, vai ser muito puxado por conta de hormônios sexuais que estão envolvidos aí, tá? Então, ó, pessoal, esse tipo de herança não está relacionado com cromossomos sexuais. Ela é ditada por genes autossômicos, que não são sexuais, que estão nos outros 44 cromossomos, mas está relacionado com hormônios sexuais. Temos aqui o exemplo do touro e da vaca. Os dois têm genes para produzir leite, mas ele só é manifestado nas fêmeas, por conta dos hormônios sexuais femininos que ela possui. E aqui, mais um exemplo da calvície. Gente, se vocês pararem para pensar aí, pessoas calvas, vem muito rapidamente quem na nossa cabeça? Muito rapidamente, homens. Mulher também pode ser calva? Sim, mulher também pode ser calva. Vamos olhar aqui, ó. O que acontece? Por conta dos hormônios e tudo mais, a característica, esse gene, dependendo do hormônio que está em contato com ele, lembra quando a gente falou de genótipo e fenótipo? O fenótipo é a interação do ambiente com o gene. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma interação do ambiente com o gene. O que é o ambiente? É o hormônio sexual. Se for a testosterona, é o hormônio sexual masculino. Se for o estrógeno, a progesterona, principalmente o estrógeno, vai ser hormônio sexual feminino. Tá? Então, este gene da calvície, ele se comporta como dominante no homem. Já na mulher, o gene da calvície, ele se comporta como recessivo. Olha que loucura. Um genótipo cesão-cesão. Ambos serão calvos, tanto o homem quanto a mulher. Um genótipo cesão-cesinho, o homem é calvo e a mulher é normal para calvície. Por quê? Porque no homem, a testosterona faz com que esse gene se comporte como dominante. Então, em dose simples, ele se manifesta. Na mulher, não. Na mulher, ele não vai ser considerado como dominante, tá bom? E normal, Czinho, Czinho. Mas esse não é o principal da nossa aula. O foco principal da nossa aula está aqui. Principalmente a herança ligada ao sexo. Até a herança restrita ao sexo a gente não vai dar tanta importância. Porque herança ligada ao sexo é o que mais cai, é o mais importante para a gente conhecer. Tá? E aqui a gente vai ter a determinação dela, coloquei até em vermelho porque é importante. Para a gente determinar a herança ligada ao sexo, eu vou estar trabalhando com alelos exclusivos do cromossomo X. Então, são alelos que estão na parte não homóloga do cromossomo X, tá bom? Na parte que não é igual ao cromossomo Y. E doenças ligadas ao sexo. Eu tenho daltonismo, a hemofilia, tá? Então aqui eu tenho um esqueminha e a gente vai dividir. A gente vai dividir a herança ligada ao sexo recessiva e a herança ligada ao sexo dominante, tá? Vamos começar aqui pela recessiva. Ela vai afetar mais homens do que mulheres. A gente já vai ver o porquê. As mulheres que forem afetadas, elas terão todos seus filhos homens afetados. E, pensando no caso do daltonismo, um homem daltônico ele vai transmitir o alelo para todas as suas filhas. Vamos ver isso aqui na prática? Ó, galera, quando a gente trabalha com a herança ligada ao sexo, eu sempre vou colocar o genótipo dessa maneira. Se eu estiver me referindo a uma mulher, XX. Se eu estiver me referindo a um homem, XY. E vou colocar a letrinha do alelo do lado do X. Então, ó, XDzão, XDzão. XDzão, XDzinho. Beleza?
No homem, como eu estou falando de uma herança ligada ao sexo, que está exclusiva ao cromossomo X, então só vai a letrinha onde? No cromossomo X. O cromossomo Y ele está indo ali, ó, para marcar a posição dele, mas não quero nem saber dele nessas coisas. E olha só que loucura. Uma mulher normal para o daltonismo, ela vai ter um genótipo XDzão, XDzão. Estou falando de uma herança recessiva. Uma mulher que seja normal, ela pode ser portadora também, ou seja, ela pode carregar este alelo com ela. Então, ela vai ter um XDzão e um XDzinho. Quer dizer o quê? Que em um cromossomo X dela, ela tem o alelo dominante. No outro cromossomo X dessa mulher, porque a mulher é XX, ela vai ter um alelo Dzinho. Uma mulher daltônica, ela terá dois alelos Dzinho, um em cada cromossomo X. Vamos ver aqui o caso no homem. O homem normal, ele vai ter um XDzão. O Y a gente ignora. O homem portador, não existe homem portador. A mulher, ela pode ser portadora, porque ela pode carregar um Dzão e um Dzinho, tá? O homem não, ele não tem dois cromossomos X para carregar dois alelos do daltonismo. Ele só tem um cromossomo X. Então ele só vai ter um alelo para isso. E o homem daltônico vai ser o XDzinho Y. Ah, professor, mas você falava que para o recessivo se manifestar, ele precisava estar em dose dupla. Mas aqui no caso do homem, pessoal, ele não tem oportunidade de estar em dose dupla. Ele só tem um cromossomo X. Esses genes que ele tem no cromossomo X não vão competir com nenhum alelo do cromossomo Y, tá? Então, para esse caso, dose simples do alelo recessivo já serve, tá bom? E uma mulher afetada, uma mulher daltônica, o que ela vai passar para seus filhos, homens? Ela vai passar um XDzinho, é a única coisa que ela tem. O homem com um XDzinho vem a ser daltônica, tá? Uma mulher normal, que não tenha daltonismo, e carregue, mas seja portadora. Ela pode vir a passar o gene Dzinho para seu filho, tá? E ele vai acabar manifestando, porque aí não vai ter o... Porque o pai não vai mandar os genes do daltonismo, caso normal, para o filho. Por quê? O pai vai mandar o cromossomo Y. Quem manda o cromossomo X é a mãe. A gente tem que lembrar disso. Isso no caso de um homem. E a gente pensando num homem daltônico, ele sempre vai transmitir esse alelo Dzinho para suas filhas. Sempre. No caso de uma herança ligada ao sexo, só que agora dominante, um exemplo é o raquitismo hipofosfatêmico, que é um caso de nanismo, raquitismo, tá? A gente vai ter mais mulheres do que homens sendo afetadas agora, e os pais afetados vão ter todas as suas filhas afetadas. Vamos ver como que fica. Um fenótipo normal é XAzinho, XAzinho. Uma mulher raquítica vai ser XAzão, XAzinho. Agora, essa herança, ela é dominante. Então, dose simples do dominante já faz a característica ser manifestada. Uma mulher XAzão também será raquítica, tá? O homem XAzinho Y é normal. O XAzão Y já será raquítico, tá? Um pai raquítico, ele vai ter todas as filhas dele afetadas. Por quê? Porque se ele tem XAzão,
Se ele tiver uma filha, ele vai ter enviado o cromossomo X que ele tem. Então, tudo que ele tem para mandar para as filhas é isso. E se a mãe não mandar, por exemplo, a filha vai ficar como? XAzão, XAzinho, que é doente. Então, um pai afetado, como a gente pode ver aqui, ó, um pai afetado vai ter todas as suas filhas, ó, aqui, ó, pai afetado, todas as filhas afetadas. Ah, e o filho? Bom, para o filho, o pai manda o quê? O pai manda o Y. Como o pai manda o Y para o filho, não tem muito o que fazer, né? Então, o filho não vai ter nenhuma relação com isso, tá? Mas, por exemplo, uma mulher aqui, ó. Essa mulher, ela provavelmente recebeu o quê? Ela recebeu o azão, xazão do pai, xazinho da mãe. Mas já é o suficiente para ela ser doente. E a mãe, o que ela vai... Aqui a gente vê que o filho é doente, o que ela vai enviar para o filho? Ela vai enviar o X azão, que deixa o filho doente, tá? Então, pessoal, essa é a herança ligada ao sexo, tá bom? A gente tem vários casos que a gente tem que ver bem, discutir bem, tá? Próximo aula a gente vai fazer bastante exercício que é para deixar isso claro. Aí eu tenho a herança que é restrita ao sexo. Vocês podem ver em algum lugar como herança holândrica. E isso a gente só vai ter em macho, porque é uma herança que está localizada no cromossomo Y. Só macho, só homem tem cromossomo Y. As fêmeas, as mulheres, vão ter 2 cromossomos X, tá? E principalmente vai acontecer na porção não homóloga de Y, ou seja, aquela parte ainda, essa parte aqui, que não é igual ao cromossomo X, tá bom? Um exemplo é hipertricose auricular. É aquela característica onde os homens têm muito pelo na orelha. E um pai afetado, ele vai ter todos seus filhos homens afetados. Porque, ó, se o homem é XYazão, se ele tiver um filho, ele vai enviar o que para o filho dele? Yazão. É o que o filho dele tem para receber. Se o filho dele receber isso, ele vai ter a característica de ter um monte de pelo na orelha. E vai passar isso para os filhos, tá? Essa é bem mais simples. Um caso, algo que é interessante a gente falar também é sobre a cromatina sexual. Uma coisa que a gente tem que pensar assim, ó. A mulher tem 2 cromossomos X. Ela não precisa dos genes que estão nos 2 cromossomos X. Ela precisa dos genes que estão em um, tá? A gente sempre tem que lembrar lá. A gente sempre tem 2 alelos no nosso corpo, no nossos genes, no nosso genótipo. Mas apenas um alelo ele vai ser expresso. A mulher ela tem 2 cromossomos X. Ela não precisa dos 2, ela precisa só de um. Então o que acontece? Um desses cromossomos X, ele vai se tornar inativo. Ou seja, ele vai ficar lá quietinho no canto dele, triste. E a gente vai chamar ele de corpúsculo de Barr, para ele não ficar tão triste, a gente vai dar um nome da hora para ele. Corpúsculo de Barr. Então, pessoal, o que é cromatina sexual? A cromatina sexual vai ser um dos cromossomos que se inativou, um dos cromossomos X que se inativou e se tornou o corpúsculo de Barr. Então, a cromatina sexual, ela não é ativa. Ela não está lá trabalhando. Só que uma coisa muito louca é o corpo da mulher, ela não escolhe qual dos 2 cromossomos X ela vai inativar. Se ela vai inativar o que ela recebeu da mãe ou se ela vai inativar o que ela recebeu do pai. Em diversas partes do corpo da mulher, cada célula escolhe um. Então, olha que legal, forma um mosaico no corpo da mulher. Então, ó, o X1 aqui é o X materno ativado. O X2 é o X paterno ativado. O corpo da mulher fica dessa maneira. Vira uma loucura, tá?
Em partes tem o X da mãe ativado, em partes tem o X do pai ativado. Vou procurar semana que vem um exercíciozinho bem legal para a gente fazer com isso. E para finalizar, e para quem gosta dos gatinhos, olha só o que nós temos aqui. Pessoal, a cor dos gatos, ela é totalmente condicionada pelo quê? Condicionada pela herança ligada ao sexo, tá? Vamos lá. Uma coisa que não está relacionada ao sexo na cor dos gatos é a cor branca, tá bom? Por que a cor branca, pessoal? Eu tenho um gene autossômico. Ó, pessoal, a partir de agora, antes eu nem ficava falando de gene autossômico, por quê? Porque a gente só falava, tudo que a gente trabalhava eram genes autossômicos. Então agora vocês têm que se atentar. Quando eu falar gene autossômico, eu estou falando de um gene que não está nos cromossomos sexuais, beleza? Os gatos, eles têm um gene autossômico que vai determinar a cor do pelo branco. Então, a cor branca do gato não tem a ver com o sexo, tá? Aí, olha só o que a gente tem. O macho XY e a fêmea XX, como a gente já vê, como a gente já observa. O macho, ele pode ter um cromossomo X que determine o pelo preto, tá bom? Então, ele pode ser assim, ó, inteiro preto, imaginando que ele não tenha, que aquele alelo autossômico para o pelo branco não esteja presente. Então, só o X do pelo preto vai se fazer. Se estiver presente o alelo autossômico para o pelo branco, o gato ele vai ser preto e branco, tá bom? Porque o cromossomo X traz a cor preta e ele já tem lá um cromossomo que não é sexual dando a cor branca, tá? Um caso dos gatinhos que são amarelos, laranja, amarelo, tipo Garfield. Eu não lembro do Garfield, mas essa cor de gato. A cor laranja, amarela, vai ser determinada também pelo cromossomo X. Então, também um cromossomo sexual, um gene sexual. Então, o macho ele pode ter um X. Aqui, ó, ele pode. Aí, o animal ele pode não estar carregando o alelo autossômico que dá a cor branca e vai ser inteiro amarelinho, laranja. Ou ele pode estar carregando o gene que traga a cor laranja e também o gene que traga a cor branca. Aí ele vai ser laranja e branco. Até aí, pessoal, tudo igual para macho e para fêmea. A grande questão é, em fêmeas, elas podem receber um X, em um cromossomo X, elas podem receber um alelo para a cor preta, um alelo sexual para a cor preta, e no outro cromossomo X pode ter outro alelo sexual para a cor laranja. O que vai acontecer com a fêmea? Imaginando, por exemplo, que a fêmea tenha lá seu alelo autossômico para a cor branca, e ela tenha estes dois aqui que eu acabei de falar, qual vai ser a corzinha da fêmea? Branco, do alelo autossômico dela, preto, de um X, e laranja, de outro X que ela tem. Ela vai ter 3 cores. O macho, pessoal, ou também a fêmea, ela pode ser preta e laranja apenas, caso ela não tenha o alelo autossômico para a cor branca, tá bom? O que isso me dá? Eu sei que sempre que eu ver um gatinho na rua de 3 cores, eu tenho que bater o olho, eu já tenho certeza que é uma fêmea. Porque para ser de 3 cores, precisa de todo esse lanche. Ela precisa ter 2 cromossomos X. Sem 2 cromossomos X, não tem o que fazer. Tá bom? Ou se vocês verem um gatinho preto e laranja, preto e amarelo, também vocês têm que bater o olho e saber que é uma fêmea. Por quê? Porque são 2 cores que estão ligadas ao sexo, tá?
Então, ó, se acostumem com essa palavrinha, são cores que estão ligadas ao sexo. Então, para elas acontecerem, precisa do sexo. Precisa ser uma gatinha, tá? O macho sempre terá apenas uma ou duas cores. Ah, professor, e se for um gato preto, como que eu faço para saber? Cara, aí você tem que dar seus pulos, né? Tem que olhar embaixo do gato, ver se tem teta, beleza? Vou parar por aqui, pessoal. Esse foi a teoria da herança ligada ao sexo. Aí na próxima aula a gente vai trabalhar essa teoria com exercício. Até mais, galera. Beijo para todo mundo. Obrigado.